Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria gravar um vídeo especial com vocês sobre contando minha história aqui na Coreia do Sul. Enquanto eu como um Kampu Chicken. Kampu Chicken é um frango com molho e isso aqui e amendoim. Amendoim coreano quer dizer Kampu e por isso que a gente chama Kampu Chicken, chicken frango. Então, eu gosto muito desse frango, ele é meio apimentado, com molho meio adocicado e amendoim, gente, muito gostoso. E eu comprei ele na conveniência, ele foi 5.200 wons e mais ou menos no Brasil uns 21 reais daria. E aí vale a pena? 21 reais você pagaria? Dá pra você comer em 2 refeições, ou se você tiver com muita fome como eu... Você pode comer em uma também. Muito gostoso. E enquanto eu como, eu queria contar pra vocês um pouquinho sobre a minha história com a Coreia do Sul. Ajeitei aqui a câmera pra mostrar pra vocês enquanto eu como. Então, peguei essa Pepsi aqui. 0 açúcar e 0 café. Gente, tem essa aqui no Brasil? Acho que eu nunca vi. Eu só conheço a Pepsi Black. Black Pepsi, como é que a gente chama? Mas eu acho essa aqui bem gostosinha. E ela tem um sabor limão. Então, gente, eu sou time Coca, viu, gente? Mas eu gosto muito de Pepsi também. Continuando. Gente, meu nome é Isadora. E eu moro na Coreia agora há 6 meses. E morei 9 meses em 2023. Mas como começou minha história com a Coreia? Meu primeiro contato com a cultura coreana foi, acho que, a maioria dos brasileiros. Se você mora em São Paulo, talvez você tenha um contato desde de criança, porque há muitos asiáticos, tanto japonês, chinês, coreano, coreanos nesse estado e outras nacionalidades também da Ásia. Mas eu sou do Nordeste, sou do Maranhão, especificamente da cidade de São Luís, a capital do estado. E coreano pra gente, o que a gente sabe sobre coreano é que eles vendem coisas no centro da cidade. E eles não dão desconto. Então, coreano pra mim, meu contato com Coreia e o que é coreano começou aí. Porém, acho que a maioria dos brasileiros conheceram também por meio da música Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Então, só que na época que essa música lançou, em 2012, eu acho que eu tava no primeiro ano do ensino médio, e eu me lembro que até a minha equipe da Gincana dançou essa música, porque era muito popular, gente. Tem até vídeo, a gente tem até vídeo. Eu não sei se tem no YouTube. Se tiver, vou deixar aqui linkado pra vocês. E eu não participei, mas eu acompanhei todo o processo da dança. E a gente gostava muito dessa música. Mas eu pensava que ela era uma música americana. Como eu não tinha, assim, o contato com o inglês tão forte, pra mim, gente, eu tava escutando uma música em inglês. Mas era uma música que todo mundo gostava. Então, meu primeiro contato com a Coreia foi aí. Mas, oficialmente, eu comecei K-pop ou K-dramas. Eu já tava na universidade com algumas amigas da minha sala que gostavam. Então, falavam sobre, às vezes, BTS, principalmente BTS. Ou alguns outros grupos, acho que Monsta X também. Mas, eu diria que meu começar a gostar da cultura coreana foi comigo mesma. Quando? Em 2019, um pouco antes da pandemia, no final de 2019, eu tava pela Netflix e eu vi eu tava procurando alguma série pra assistir algum filme e eu vi como se fosse a propaganda de um dorama, de um K-drama, só que eu não sabia que era um K-drama, só sabia que era asiático, né, pela aparência. E eu achei muito interessante a história
porque era relacionado com Cinderela. E Cinderela é minha princesa da Disney favorita. E tudo relacionado a Cinderela, geralmente eu assisto. Se é um filme, uma música, um musical, uma série, geralmente se é ligada a Cinderela, eu sempre tive o costume de assistir. Então, eu quis assistir esse K-drama. Gente, foi só assistir que eu fiquei obcecada. Sabe quando você assiste uma coisa e é tão legal que você fica, meu Deus, gente, como pode ser tão legal? E, gente, eu assisti esse dorama, eu ficava voltando às partes que eu tinha gostado. E eu assisti na língua original, porque não tinha, tipo, dublado. E eu começava a repetir o que eu escutava. Eu me lembro que a primeira palavra em coreano que eu aprendi, se eu não me engano, foi kumawo. Kumawo. Eu ficava kumawo, que é obrigado, de forma polida, kumawoyo. Então, eu ficava em casa, kumawoyo. E eu nem sabia o que significava direito. Só que eu ficava repetindo e eu achei a língua... Amei. Quando eu ouvi assim a língua, achei esse dorama, eu falei, gente, que língua legal. E eu nunca tinha tido essa percepção, porque a maioria dos brasileiros, nosso contato, que se você não é fã da cultura asiática, de algum país da cultura asiática, nosso contato maior geralmente é com o Japão, através de animes. Então, o que eu sabia mais da Ásia era relacionado ao Japão e algumas coisas da China. Eu achei a língua coreana extremamente interessante. E eu me lembro, eu quero assistir mais. Aí eu fui assistir, gente, eu comecei a assistir outros doramas. Eu me lembro que em um mês, que eu tava de férias na época, eu acho, eu assisti uns 5 K-dramas. Gostei mesmo. Aí veio Pousando no Amor, Apostando Alto. Eu amei Apostando Alto, na época ainda é um dos meus doramas favoritos. E tem o Unclass também. Então, foi uma época que eu comecei a assistir muito dorama. Eu sabia da existência do K-pop, da música coreana, mas meu primeiro contato, minha primeira obsessão, diria assim, foi com os K-dramas. Na verdade, eu acredito que muitas brasileiras, principalmente pós-pandemia, ou na época da pandemia, que começaram a assistir, foi os K-dramas que atraiu de primeira. Com o K-pop, eu conheci, por meio dos doramas, eu falei, gente, eu queria conhecer um pouco mais sobre a cultura. Então, comecei a pesquisar. Como o único grupo que eu conhecia na época era mais o BTS, por ter ouvido falar das minhas amigas na universidade, eu pesquisei sobre o grupo, gostei da música e vi que eles tinham, assim, entrevistas e programas de TV. Então, eu assisti as entrevistas e assisti os programas de TV, principalmente Bon Voyage, que é onde o grupo ele vai explorar outro país. Gosto muito da segunda temporada, acho que é em Malta. Bem legal. Gosto muito de assistir programas de TV coreano. E assisto de todos os grupos, assim, que eu gosto. Porque é um modo também de aprender o idioma. Eu acho super interessante. E ver de forma mais natural como os coreanos são, né? Não que no dorama não seja natural, mas querendo ou não, gente, é atuação, né? E depois eu comecei a gostar de K-pop, eu comecei a gostar muito das músicas que tocavam no dorama, que é as hostes de dorama, OST. E eu escuto demais. E por último, as baladas. Baladas são como se fossem as músicas de sofrência da Coreia romântica, de forma romântica. Eu gosto muito de balada, gente. Demais, demais, demais. E por isso que eu gosto muito de música coreana, gosto muito dos K-dramas. E foi o meu primeiro contato com a Coreia aconteceu por meio disso. Acho que a maioria das pessoas que são fãs da cultura coreana hoje em dia no Brasil também. Meu dorama favorito, eu não sei se eu tenho, talvez Goblin. Gosto de Goblin, gosto de Startup, gosto de Alquimia das Almas, eu gosto de vários doramas, eu acho. 1988, meu Deus, gosto muito. Gosto muito desse. 25-21. Então, muitos doramas bons. Fada do Levantamento de Peso.
Você é Linda. Tem um dorama que o nome é Você é Linda. Ah, também tem esse que eu amo, gente. Por favor, assistam ele, que muita gente nunca assistiu. It's Okay, That's Love. Muito bom, gente. Muito bom esse. Então, eu gosto de vários doramas. Com certeza eu esqueci algum aqui que depois eu vou falar. Nossa, eu esqueci de falar desse dorama que eu amo. Mas... a Mouse também. Mouse. Você gosta de uma pegada mais... suspense, terrorzinho, Mouse, Vagabondes também, todos com isso geek. Meu ator favorito. E também em questão de K-pop, meu primeiro grupo que eu conheci foi o BTS. Mas depois eu comecei a gostar muito do GOT7. Gosto muito do GOT7. E, por último, do Seventeen, que eu acho que atualmente é o meu grupo de K-pop favorito, é o Seventeen. Amo esses 3 grupos. São os grupos que eu mais escuto. Mas eu escuto também outros tipos de grupos, gente. Grupos femininos também eu gosto, como Twice, aespa. E é isso. Depois eu comento com vocês um pouco mais sobre isso, se vocês tiverem alguma curiosidade. Meus integrantes favoritos, BTS, é o Taehyung, V. GOT7, o Jiyeon, que também é ator. Não sei se você assistiu Seu Desconhecida, ou Yumi Célula, segunda temporada. Ele tá lá. E do Seventeen é o Joshua. E é isso. Isso é meu contato um pouquinho com a cultura, com K-pop e K-drama. Queria falar um pouquinho pra vocês também um pouco sobre isso. Mas o que me fez querer estudar na Coreia foi a língua. Como eu falei pra vocês, quando eu comecei a assistir os doramas, eu me apaixonei pela língua. Eu falei, meu Deus, gente, essa língua é super interessante. E eu sou formada em letras. Então, estudar línguas pra mim sempre foi algo muito legal. Eu não sou do tipo talentosa em aprender línguas. Sabe aquelas pessoas que nasceram com talento nato de aprender língua de forma bem rápida, viciante? Não, gente. Comigo, língua é sempre um processo demorado. Mas é um processo que mesmo eu sofrendo, eu gosto. E hoje em dia, eu me lembro que eu estudei francês na universidade, mas esqueci tudo. Tenho que voltar a estudar para relembrar. Aprendi inglês a partir dos 17 anos, eu acredito. Mas meu speak, minha fala, melhorou muito aqui na Coreia, porque eu pude praticar com estrangeiros, de forma que antes eu tinha mais o listen, que é por questão de escutar música e assistir filme, séries. Mas hoje eu acredito que meu speak melhorou muito no inglês. E o coreano agora é o do momento, né? Que aqui é o que eu estudo todo dia. É difícil, gente. Eu faço um curso de intensivo, porque são os cursos que a Coreia oferece, são cursos intensivos da língua, onde você tem a possibilidade de aprender a língua em 1 ano e meio. E aprender o coreano em 1 ano e meio, gente, coisa de louco. Mas tem gente que faz. Mas eu tô tentando, eu sempre tento me adaptar ao ritmo, mesmo que seja muito rápido em questão, principalmente de vocabulário. Tem a questão gramatical também, mas eu acredito que vocabulário é o que mais pega. E agora eu tô tentando melhorar muito no meu speaking também, que é a minha fala, falando coreano. Que a gente chama de maragi. Maragi. Preciso melhorar o maragi, que é speak ou fala em português. Eu confesso que no início, quando eu vim pela primeira vez na Coreia, eu tive uma oportunidade de vir, agarrei e vim. Eu vi muito na ideia de ser um intercâmbio. Então, eu tinha 6 meses, minhas finanças davam para 6 meses. E eu tava estudando para voltar pro Brasil. Mesmo que eu tivesse aquele sonho assim de, eu posso morar lá, posso ficar lá mais tempo. Mas, de início, esse era o plano, era conhecer o país. E eu gostei muito, gente, gostei da experiência de morar aqui. Tive dificuldades como estrangeiro, acredito que todo estrangeiro tem, em todos os países você vai ter dificuldades, vai ter que passar alguns perrengues. Posso até contar um pouquinho disso em outro vídeo. E fui aprendendo um pouco sobre a cultura, me virar sozinha, eu cresci muito nesse tempo.
E quando eu voltei pro Brasil, minhas finanças acabaram, né? Então eu tive que voltar pro Brasil, porque eu não tinha um emprego aqui fixo na Coreia. Inclusive, uma experiência que eu tive aqui na Coreia foi de dar aula de português para franceses que moravam aqui. E eu achei isso super interessante, porque eu nunca tinha dado aula de português para estrangeiro. E foi uma oportunidade muito boa. O que fez com que eu não ficasse apenas 6 meses na Coreia, mais 9 meses, porque eu consegui essa renda extra. Mas eu tive que voltar para o Brasil por questões de visto e finanças. E quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei com o pensamento de que eu tenho que voltar para esse país. Porque eu gostei muito da minha experiência de ficar quando eu vim como intercambista. Quando eu vim fazer o intercâmbio. Então, eu passei quase 2 anos. Eu voltei em março de 2024. E eu passei 1 ano e meio juntando dinheiro para voltar para a Coreia. Tinha 2, 3, às vezes em alguns momentos 3 empregos, juntando dinheiro, já com o objetivo de voltar. Só que quando eu tava conseguindo já o dinheiro para voltar para a Coreia, claro que veio, gente, muitos medos. Eu tinha o meu coração assim muito, eu não diria pesado, mas com aquele sentimento de ansiedade, de que eu tô fazendo a escolha correta, mas ao mesmo tempo a minha mente, ela fazia o contrário, ela me dava paz, dizendo que eu deveria voltar. E foi por isso que eu decidi voltar e não me arrependo. Quando eu voltei agora, eu voltei para uma universidade diferente, voltei com perspectiva diferente, querendo coisas diferentes. Então, tem alguns planos que eu quero fazer pós terminar o curso de coreano, mas eu posso deixar isso para outro vídeo. Eu queria contar para vocês um pouquinho só sobre a minha história de como eu conheci a Coreia. E de como eu gostei muito da língua e por isso que eu aprendo a língua. Não é porque eu sei que muitas pessoas pensam, eu gosto de dorama, tenho que aprender coreano. Não necessariamente. Muita gente só assiste coisa em inglês e não sabe inglês. Mas eu acho que, às vezes, aprender um pouco o idioma faz com que a gente abre muito leque para você entender melhor a cultura. Então, eu me sinto muito feliz de estar nesse processo de aprendizagem do coreano. É um processo difícil, mas divertido. A gente fala muito isso na universidade, quando o professor pergunta: e aí, aprender coreano? Hotel? Eles falam assim, hotel, que quer dizer como é, como tá. E você fala, 힘들어지만 재밌어요. Que é tipo, é duro, mas é divertido. 힘들어지만 é duro, mas 재밌어요, divertido. E eu acho que é isso. No momento, viver na Coreia, aprender coreano, ter que abrir mão de algumas coisas que eu tinha no Brasil, mas ganhar muitas outras coisas aqui na Coreia é 힘들어지만 재밌어요. E, gente, eu queria até abrir um espaço para falar que muita gente pensa que a gente vem para a Coreia do Sul para encontrar ou casar com um coreano. Gente, eu quero casar, mas eu quero casar ou no Brasil, na Coreia, onde eu esteja. Então, eu só quero casar também, né? Uma hora. Mas a Coreia é muito mais do que isso. A gente explorar outro país, explorar outra cultura, conhecer a língua, a comida, a identidade, viajar, conhecer coisas novas todos os dias. É tão divertido, tão divertido. Então, eu queria que as pessoas parassem de fechar a mente para pensar que a gente quer conhecer a Ásia só para conhecer alguém. Não necessariamente. Não que não tenha pessoas com essa intenção, porque existe. Mas eu queria dizer que meu primeiro objetivo de vir para cá foi conhecer profundamente a cultura. Eu estudei cultura e sociedade quando eu fiz mestrado, principalmente cultura de massa. Então, é algo que eu sempre me interesso, é algo que eu me interesso aqui também. E para mim, a língua sempre é interligada à sociedade, à cultura, à identidade do povo. E aprender a língua coreana é também aprender sobre a cultura e identidade
desse povo. Que a cada dia eu conheço o lado positivo, os lados positivos e negativos que toda cultura tem. Toda cultura tem. E é isso, eu queria contar para vocês um pouco sobre a minha história com a Coreia do Sul, porque eu estudo o idioma, e sobre como eu cheguei até aqui. Lembrando que todo esse processo, gente, já tem o quê? Quase 7 anos, viu? Esse ano faz 7 anos. Tem 6 anos, na verdade, mas vai fazer 7 anos esse ano. E por isso, pra mim, né, não foi algo assim rápido, como para algumas outras pessoas talvez tenha sido. Mas eu me sinto alegre e feliz por isso. E, gente, eu não quero romantizar, dizer que é fácil, dizer que é perfeito estar aqui, não. Tem muita coisa difícil, mas tem muita coisa boa também. E se o dia eu não me ver mais morando aqui de alguma forma, glória a Deus, eu tenho Brasil para voltar. E acabou o frango. Eu tô bem cheia agora. Enchi, gente, enchi bastante. Sobrou um pouquinho que eu tinha comprado do Bar Chocolate. E ele veio ser a minha sobremesa. Mas eu queria finalizar o vídeo de hoje assim. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar nos comentários ou fazer no Instagram. E eu vou responder com muito carinho. Beijo, beijo. Tchau, tchau.